queiram, por favor, ocupar os seus lugares. Vamos dar início, neste momento, à sessão solene de entrega da comenda Desembargador Guido de Andrade, a mais alta honraria da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Solicitamos a gentileza de manterem seus celulares desligados ou na função silenciosa. Convidamos para comporem a mesa de honra o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, desembargador Herbert José Almeida Carneiro, que vem acompanhado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, pelo governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro. Senhoras e senhores, convidamos para a mesa de honra a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, homenageada desta noite. Senhoras e senhores, convidamos o membro da Corte Internacional de Justiça, o jurista Antônio Augusto Cansado Trindade, homenageado nesta noite. Convidamos a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Neves Procópio Malar. Convidamos o Procurador do Estado, Alberto Guimarães Andrade, representando o Advogado-Geral do Estado, Dr. Rony Luiz Torres Alves da Silva. Convidamos o Dr. Marco Antônio Teixeira, representando o governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Convidamos o corregedor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, juiz Fernando José Armando Ribeiro. Convidamos o procurador-geral do município, Roosevelt Beltrame, representando o prefeito municipal, Márcio Lacerda. Convidamos o advogado Fernando Botelho, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves. Convidamos o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, procurador de Justiça Nédens Ulisses Freire Vieira. Registramos a presença do segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente da Escola Judicial do Tribunal de Justiça, desembargador Kilder Gonçalves Carvalho. Presença do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Antônio Cérvulo dos Santos. Presença do ex-presidente do Tribunal de Justiça, também ex-presidente da AMAGES, desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presença do ex-presidente da AMAGES, desembargador Carlos Augusto de Barros Levenhagem. A presença dos vice-presidentes da associação que compõem a atual diretoria, vice-presidente administrativo, juíza Luzia Divina de Paula Peixoto, vice-presidente financeiro, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, vice-presidente de saúde, juiz Maurício Torres Soares,
Presença do vice-presidente sociocultural esportivo, desembargador Tiago Pinto. A presença dos deputados estaduais Durval Ângelo e Gil Pereira. E a presença do advogado José Guido Campos Andrade, demais familiares do saudoso desembargador Guido de Andrade, patrono desta comenda. Agradecemos as presenças dos membros da diretoria executiva da AMAGES, do Conselho Deliberativo e Conselho Gestor de Saúde, assim como os demais membros diretores e magistrados da capital e das comarcas do interior, autoridades civis, militares, operadores do direito, familiares e amigos dos homenageados, funcionários da AMAGES, senhoras e senhores. Com a palavra, o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembargador Herbert José Almeida Carneiro. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Desde já agradecemos as honrosas presenças das autoridades aqui presentes, dos magistrados, membros do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, familiares dos homenageados, funcionários da Casa. Honrado em presidir esta sessão solene de entrega da comenda desembargador Guido de Andrade, instituída pela Associação dos Magistrados Mineiros, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro a ser executado pelo Coral da AMAGES, sob a regência do maestro Marco Antônio Moreira da Silva. Das majestades, operar com prato retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em que anseio, ó liberdade, desafia o nosso tempo a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu fogoso céu risonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Diante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida e o teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o labaruca ostentas estrelado, e o digno verde louro desta flâmula, paz do futuro e glória do passado. Nas sedes a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, destinada a homenagear personalidades e instituições públicas e privadas que prestaram relevantes serviços à AMAGES
e ao fortalecimento da magistratura e do Poder Judiciário, a Comenda Desembargador Guido de Andrade é a primeira honraria oficial da AMAGES nos seus 59 anos de existência. A medalha condecorativa foi instituída pela associação em 2007, por iniciativa do juiz-presidente, à época, Nelson Messias de Moraes, através da portaria normativa número 1, de 15 de junho de 2007, tendo como secretário o juiz de direito Marcos Henrique Caldeira Brant. Além do desembargador-presidente Herbert Carneiro e atuais vice-presidentes da AMAGES, que compõem o Conselho da Medalha, foram nomeados para este ano o desembargador Edson Feital Leite e o juiz de direito José Martinho Nunes Coelho, assim como o juiz Cristiano Lucas Generoso, que passa a secretariar esta comissão. A medalha condecorativa ostenta o nome do desembargador José Guido de Andrade, que foi presidente da AMAGES no período de 95 a 97. Com seu falecimento em 2004, o desembargador Guido de Andrade ainda é lembrado como uma das grandes referências da magistratura mineira, tendo dedicado sua carreira em lutas e conquistas em prol do Poder Judiciário. Para a leitura do ato oficial que concede a honraria aos homenageados deste ano, convidamos o secretário do Conselho da Comenda Desembargador Guido de Andrade, o juiz de direito Cristiano Lucas Generoso. Portaria número 39 de 2014. O desembargador Herbert José Almeida Carneiro, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto e, considerando o disposto pela Portaria Normativa número 1, de 15 de junho de 2007, considerando ainda as deliberações promovidas na 14ª reunião da diretoria, realizada no dia 26 de setembro de 2014, resolve, artigo 1º, conceder a medalha condecorativa Comenda Desembargador Guido de Andrade às seguintes personalidades: ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal; jurista Antônio Augusto Cansado Trindade, juiz do Tribunal Internacional de Justiça. Artigo 2º, indicar o desembargador Luiz Aldebert Delage Filho como orador oficial da cerimônia solene, que será realizada no dia 18 de dezembro do ano corrente, às 19h30, na sede da AMAGES. Artigo 3º. Essa portaria entra em vigor na data da sua assinatura. Belo Horizonte, 3 de novembro de 2014, desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente da AMAGES. Senhoras e senhores, neste momento, a Associação dos Magistrados Mineiros, por meio de seu presidente, desembargador Herbert Carneiro, presta homenagem a essas autoridades que, durante a vida pública, trabalharam para consolidar e dignificar a imagem da magistratura e do Poder Judiciário junto à sociedade. Para fazer a entrega das medalhas condecorativas, convidamos o presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro, a se dirigir à frente da mesa de honra. Para participar das condecorações, juntamente com o presidente da AMAGES, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. E para receber a comenda desembargador Guido de Andrade, convidamos a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha.
Senhoras e senhores, para receber a condecoração, convidamos o membro da Corte Internacional de Justiça, o homenageado jurista Antônio Augusto Cansado Trindade. Senhoras e senhores, para seu pronunciamento, convidamos o orador oficial desta cerimônia, desembargador Luiz Odebert Delage Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a nossa AMAGES, desembargador Herbert José de Almeida Carneiro. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro. Excelentíssima senhora ministra, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, também homenageada desta noite. Excelentíssimo senhor professor, doutor, Antônio Augusto Cansado Trindade, ilustre membro da Corte Internacional de Justiça, a Corte da Haia. Quero pedir licença a vossas excelências para estender a saudação que fiz nominalmente a todos os demais integrantes da mesa de honra, a todas as autoridades já mencionadas pelo cerimonial, a todos os magistrados, magistradas, familiares dos homenageados, familiares do patrono da medalha, senhoras e senhores. Na tradição dos povos e das instituições, sempre foi costume assinalar com indeléveis marcos suas grandes datas, suas grandes efemérides. Hoje é um dia especial para a AMAGES, sua diretoria e associados, autoridades, convidados e homenageados, pois pelo 8º ano consecutivo reúnem-se nesta respeitada sede social para a solenidade de entrega da medalha condecorativa Comenda Desembargador Guido de Andrade, pioneira condecoração autenticamente derivada do movimento associativo da magistratura mineira. A outorga evidencia
que os homenageados, os eminentes juristas, ministra do Supremo Tribunal Federal e sua vice-presidente, Carmen Lúcia Antunes Rocha, e o professor doutor Antônio Augusto Cansado Trindade, juiz da Corte Internacional de Justiça, estarão a ostentar um símbolo do reconhecimento, do respeito e da gratidão da magistratura mineira aos que souberam reconhecer e apoiar seu papel de órgão de classe, sempre a pugnar pela divulgação de ideias em prol do crescimento do associativismo da classe, buscando contribuir constantemente para a pacificação e equilíbrio social, sem envergar e sem esmorecer, porque focada para um porto mais seguro e mais fulgurante, o da justiça social e distributiva. Sobre o significado da comenda desembargador Guido de Andrade, galardão instalado sobre o esteio seguro de um dos nomes mais respeitados, reverenciados e queridos por todos nós, magistrados desta terra montanhosa. Já em brilhantes orações, com reconhecidos méritos, coube a outros eminentes colegas, magistrados, em versões anteriores, tracejar com precisão os ornamentos marcantes da personalidade do ilustre patrono, como homem completo, cidadão sem mácula, juiz exemplar, bom marido, bom pai, bom avô, bom irmão, bom amigo, bom colega. Enfim, um homem bom e também rico, daquela riqueza que não se mede pelos bens que se possui, mas pelo bem que se faz. E mais, sua enorme capacidade conciliatória, sua serenidade inabalável, sua inteligência surpreendentemente inovadora, sua palavra fluente e fácil. Sempre nas brilhantes orações foi afirmado que a insígnia guarda um patrimônio que traduz os melhores votos de reconhecimento da magistratura mineira àqueles que despontam na defesa das causas maiores do Poder Judiciário ou no trato relacional com a Associação dos Magistrados. Resta-me, modestamente, também como seu amigo e admirador, seu orgulhoso ex-aluno de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, corroborar todas as referências, as qualidades já mencionadas sobre o insigne desembargador José Guido de Andrade, a propósito de ser um homem bom, acrescentando, quanto a tal dom, a citação tomada a José Bonifácio. A bondade livre e refletida faz o homem bom. A bondade do instinto faz o bom homem. Demanda agora o cerimonial que o orador fale sobre cada um dos ilustres homenageados. Primeiramente, deve-se destacar que suas excelências jamais optaram ou se deixaram levar pela comodidade ou pelas facilidades do poder. Antes, tem se ocupado em contribuir para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, tão decantado em nossa Constituição Cidadã. E se levarmos em conta que, superados mais de 25 anos de uma nova ordem constitucional, sem ter havido qualquer arremedo de quebra da ordem democrática, conclui-se que o trabalho responsável de grandes e notáveis juristas, como os nossos homenageados, tem sido proveitoso e frutificador. Aí está o significado da comenda desembargador Guido de Andrade. Lembrar o fundamento da responsabilidade, rememorar esses acontecimentos que apontam para um rumo sempre melhor, festejar o êxito dessa obra que se renova diuturnamente. A magistratura mineira, então, se regozija em entregar esta tão cara comenda a pessoas do porte de vossas excelências, autoridades públicas no mais puro sentido da expressão, irmanados no mais salutar propósito de perseverar na construção de nações cujos alicerces estejam sempre bem apoiados em garantias inquebrantáveis e que estejam sempre a valorizar a pessoa humana.
ilustre ministra do Supremo Tribunal Federal e sua vice-presidente, Carmen Lúcia Antunes Rocha. As pessoas que desde cedo, ainda crianças, se acostumam a olhar para o alto, a mirar o firmamento, a identificar os astros e as estrelas, certamente serão pessoas especiais, predestinadas ao sucesso. Vossa Excelência tem sido, ao longo de muitos anos, reserva moral inquestionável. O seu extenso currículo de grande magistrada, excepcional jurista, festejada ministra do Supremo Tribunal Federal, assim o diz por si só e com muita autoridade. Começarei, portanto, a falar da menina nascida em Montes Claros, capital do nosso setentrião mineiro, que cresceu na cidade de Espinosa, naquela região, e que aprendeu, além de fitar o inigualável firmamento do Grande Sertão, descrito por Guimarães Rosa, buscou inspirar-se nos astros e nas estrelas, e também nas características especiais das terras perlustradas pelos heróis da saga rosiana, para entender que o ser humano, para sê-lo por inteiro, é preciso viver criança, para crescer entregue à solidariedade sincera, que sabe reconhecer o próximo, mesmo na adversidade, e que leva e eleva o homem sempre para mais perto de Deus. E como escreveu o genial escritor em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, o que o homem é, depois de tudo, é a soma das vezes em que pôde dominar em si mesmo a natureza. Mas houve, além de estrelas, algumas veredas no sertão da então jovem estudante, que bem revelavam as inegáveis e inúmeras qualidades da futura ministra, pois, ainda citando o grande Rosa, as coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas noutro ar. Sempre aplicada em seus primeiros estudos na sua região, no Colégio Estadual Dom Lúcio Antônio de Souza, continuou-os no Colégio Sacré-Cœur de Jesus, em Belo Horizonte, onde encerrou com brilho o ensino secundário. Graduou-se em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 1977, na qual faculdade viria a se tornar renomada professora titular de Direito Constitucional. Estudante sempre dedicada, pesquisadora refinada, cumpriu incontáveis tarefas e cursos extracurriculares, além de ter obtido, com destaque, diversos títulos de pós-graduação, como especialista em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral, mestre em Direito Constitucional pela UFMG e doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Ingressou, mediante concurso, na carreira da Procuradoria do Estado de Minas Gerais, vindo a alcançar o cargo de Procuradora-Geral do Estado. Em maio de 2006, aos 52 anos, foi nomeada para o mais alto posto da magistratura nacional, o de ministra do Supremo Tribunal Federal. Atuando como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, foi empossada como ministra titular em novembro de 2009. Em março de 2012, foi nomeada presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vindo a assumir a presidência em 18 de abril de 2012, cumprindo o mandato até 30 de maio de 2014. Atualmente, é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Professora das mais requisitadas no Brasil, conferencista destacada, magistrada exemplar, é natural que as condecorações que lhe foram concedidas também não sejam poucas. Antes, são muitas, e as mais elevadas que alguém pode granjear. Detém excepcional produção literária jurídica em sua vida acadêmica, com inúmeras obras sempre festejadas. No Brasil, dentre outras, publicou as seguintes obras. São 7.
o currículo vai me exigir, em alguns pontos, que falem em números e não em títulos. Mas os livros, que são 7, eu vou descrever nominalmente. O Princípio Constitucional da Igualdade, publicado pela Editora Lei, em 1990. Constituição e Constitucionalidade, publicado pela Editora Lei, em 1991. Princípios Constitucionais da Administração Pública, publicado pela Editora Del Rey, em 1994. Estudos sobre concessão e permissão do serviço público no Brasil, publicado pela Editora Saraiva, 1996. República e Federação no Brasil, publicado pela Editora Del Rey, 1997. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos, publicado pela Editora Saraiva, em 2000. Direito de e para Todos, publicado pela Editora Fórum, em 2004. Na coordenação de livros, colaboração em obras coletivas, teses e dissertações, e artigos em publicações especializadas, temos o incrível número de 453. Nesse ponto, certamente, eu vou me poupar, com a permissão de Sua Excelência, e, evidente, de todo o escritório, para apenas resumi-lo. A ministra Carmen Lúcia, atuou na coordenação de 4 livros, colaborando também em 9 obras coletivas, elaborando diversas teses e dissertações, publicando inúmeros artigos em publicações especializadas e proferindo 453 conferências e ou palestras. São 45 os prêmios e condecorações que eu vou pedir permissão para deixar de citar nominalmente, mas me reservo para nominar das 4 folhas que me tomariam o tempo da leitura, para citar os 3 últimos, porque concedidos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. São eles: o Colar do Mérito Judiciário, concedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 2 outros, que eu falo com muito orgulho: Medalha de Mérito, desembargador Rui Gutierrez de Vilhena, outorgada pela Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. A medalha desembargador Hélio Costa, da comarca de Belo Horizonte, concedida pela Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ambas na minha gestão. Comissões e conselhos que Sua Excelência participa ou participou. São 30, e eu também, como o fiz anteriormente, deixarei de ler as 2 folhas para passar apenas e tão somente a falar em números, já que ela, nas 30 comissões e conselhos, né, sempre foi respeitada e jurista atuante que dispensa maiores citações. Nas bancas de concurso, para termos uma ideia, ela figurou em 7 delas, como membro ou como presidente, quase sempre na área da sua especialização do direito constitucional. Finalizando esta parte relativa à nossa homenageada, por se tratar de uma solenidade festiva, dedicada também a uma notável mulher, permito-me quebrar a circunspecção dessa cerimônia e ler, em homenagem à nossa ilustre agraciada, um poema do celebrado escritor francês Victor Hugo, para nós, Victor Hugo, que deveria traduzir o sentimento geral de toda a humanidade sobre as mulheres. O poema intitulado O Homem e a Mulher traça uma analogia idealista e romântica, mas muito apropriada, sobre as respectivas diferenças e virtudes do homem e da mulher. O homem é considerado a mais elevada das criaturas. A mulher
é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, esteja certa de que é uma elevada honra para a Mages ter a sua comenda desembargador Guido de Andrade, figurando na rica galeria de comendas e condecorações que ornam o invejável currículo de Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência, ministra. Parabéns à Mages, na pessoa do ilustre presidente Herbert José de Almeida Carneiro. Ilustre professor, doutor, Antônio Augusto Cansado Trindade. Nascido em Belo Horizonte, em 17 de setembro de 1947. Jurista renomado, professor e magistrado exemplar, é membro do Tribunal Internacional de Justiça com mandato de 2009 a 2018. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1969, é mestre em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge, 1973, e doutor em Direito Internacional, 1978, pela mesma universidade. É professor titular de Direito Internacional Público na Universidade de Brasília, desde 1978, e do Instituto Rio Branco, desde 1979. Foi juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre 1994 e 2008, ocupando o cargo de presidente da Corte entre 1999 e 2004. Professor titular da Universidade de Brasília e do Instituto Rio Branco, ex-consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, membro titular do Institut de Droit International e do Curatorium da Academia de Direito Internacional da Haia, membro das Academias Mineira e Brasileira de Letras Jurídicas. Em 2003, a Universidade Central do Chile concedeu-lhe o grau de doutor honoris causa pela sua excelência profissional e acadêmica. Aos 61 anos, foi eleito juiz da Corte Internacional de Justiça, com o voto de 163 dos 192 Estados membros da Assembleia Geral da ONU. No Conselho de Segurança, alcançou o apoio de 14 dos 15 membros, somente os Estados Unidos se abstiveram. Foi a maior votação já recebida por um magistrado para integrar a Corte. O Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte Internacional de Justiça, é o principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas. Tem sede em Haia, nos Países Baixos. Por isso, também costuma ser denominada como Corte da Haia ou Tribunal da Haia. Sua sede é o Palácio da Paz. Sua principal função
é de resolver conflitos jurídicos a eles submetidos pelos Estados e emitir pareceres sobre questões jurídicas apresentadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou por órgãos e agências especializadas acreditadas pela Assembleia da ONU, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Foi fundado em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Corte Permanente de Justiça Internacional, instaurada pela então Sociedade das Nações. O Tribunal Internacional de Justiça não deve ser confundido com a Corte Penal Internacional, que tem competência para julgar indivíduos e não Estados. Juízes brasileiros que compuseram a Corte. Rui Barbosa, o primeiro magistrado brasileiro no Palácio da Paz. Foi eleito para o mandato inicial de 1921 a 1930, da Corte, então Permanente de Justiça Internacional, mas veio a falecer em 1923, substituído por Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa foi eleito juiz da Corte na vaga de Rui Barbosa e a integrou depois de ter sido presidente da República. Filadélfo de Azevedo foi o seguinte: foi ele o primeiro juiz brasileiro a ocupar assento na Corte Internacional de Justiça. Depois, Levi Carneiro. Em seguida, José Sete Câmara. Em seguida, o nosso mineiro, também mineiro, José Francisco Rezec, que foi membro do tribunal entre 1996 a 2006, também homenageado por essa associação em solene ocasião, como a que hoje estamos desfrutando. E agora temos o nosso mineiro, Antônio Augusto Cansado Trindade, membro do tribunal desde 2009. Também vou procurar resumir a sua bibliografia, que se resume a, que conta 14 livros. Vou assinalar aqui, o primeiro deles, Humanização de Direito Internacional, 2006, Direito Internacional e Direitos Humanos, Droit Internacional e Droit de l'Homme, livro comemorativo da 24ª sessão do Programa Exterior da Academia de Direito Internacional de La Haye, em 2005. E outros que ornam a sua rica bibliografia. Ele também, e é preciso que seja citado, o tratado, foi autor do Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, obra em 3 volumes, em 2003. Outros títulos poderiam ser aqui lidos, mas também, da mesma forma que fiz na primeira saudação, vou passar ao tópico seguinte, que é o de prêmios e títulos. São 15 aqui na minha pesquisa. Possivelmente sejam muitos mais. Mas, dentre esses 15, eu frisei, 6 são de doutor ou professor honoris causa. Dentre eles, doutor honoris causa da Universidade Nacional de La Plata, professor honoris causa da Universidade El Rosário de Bogotá. Posse também como acadêmico na Academia Mineira de Letras Jurídicas. Doutor honoris causa na Universidade Americana do Paraguai. Doutor honoris causa na Universidade Central do Chile. Doutor honoris causa da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Medalha honra ao mérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor honoris causa da Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, Peru. Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. Comendador da Ordem do Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores. Ordem ao Mérito, Universidade de Salerno, Itália.
e o Prêmio York na Universidade de Cambridge. Ilustre professor e eminente juiz do Tribunal da Haia, Antônio Augusto Cansado Trindade. Esteja certo de que é uma elevada honra para a Marges ter a sua comenda desembargador Guido de Andrade figurando na rica galeria de comendas e condecorações que ornam o invejável currículo de Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência. Parabéns à Marges, na pessoa do ilustre presidente Herbert José de Almeida Carneiro. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, o Coral da Marges presta sua homenagem aos agraciados da noite, interpretando duas canções sob a regência do maestro Marco Antônio Moreira da Silva, Ave Maria, de Arcadelte, e Panis Angélicos, de César Franck, contexto de São Tomás de Aquino.
Coral da Mages é coordenado pelos desembargadores Guilherme Luciano Baeta Nunes e Armando Pinheiro Lago. A coordenação do coral deixa seu convite para os interessados em participar deste projeto. Magistrados, familiares, amigos, funcionários da Mages, servidores do Judiciário podem fazer parte do grupo de vozes da associação. Para falar em nome dos homenageados, convidamos o jurista Antônio Augusto Cansado Trindade. Senhor presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembargador Herbert José Almeida Carneiro, senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, senhor representante do governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, e senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro, demais integrantes da mesa, excelências, senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores. É para mim uma grata satisfação poder dirigir-lhes essas palavras, em nome da ministra Carmen Lúcia e em meu próprio, por ocasião deste encontro com os nossos compatriotas e conterrâneos. E gostaria inicialmente de mencionar que, em meados dos anos 80, quando eu preparei os pareceres que serviram de fundamento à adesão do Brasil aos Tratados Gerais de Direitos Humanos, os 2 pactos das Nações Unidas e a Convenção Americana de Direitos Humanos, jamais poderia imaginar que, quase 3 décadas depois, iria comparecer, na companhia da ministra Carmen Lúcia, a uma cerimônia como a presente, que hoje, aqui na Mages, nos congrega. Para mim, é um ato que se reveste de muita satisfação e tenho certeza que também para a ministra Carmen Lúcia. Primeiro, por indicar que os tribunais nacionais e internacionais se comunicam e dialogam, particularmente ao ter presente sua missão comum de realização da justiça e, sobretudo, na salvaguarda dos direitos da pessoa humana. Mas o Estado, para ela, existe e não vice-versa. E, segundo, por realizar-se em Minas Gerais e em minha cidade natal, Belo Horizonte. Há muitos anos a deixei para seguir a minha trilha e, como não mais posso nela estar, trago-a dentro de mim, por onde vou, em minhas recordações. E fico sumamente agradecido aos diletos colegas e amigos da Magistratura Nacional e ao autor da Laudatio, que foi proferida há poucos minutos, por se recordarem e por mencionarem os primeiros passos de nossa abertura à justiça internacional e por acompanharem tudo o que se tem buscado fazer, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes, como na Haia. Na adjudicação, hoje em dia, de casos atinentes a estados de todos os continentes. Em definitiva, vivemos a era da emergência e da multiplicidade dos tribunais internacionais, sendo este um sinal de nossos tempos. E o ano de 2014, que se aproxima de seu fim com o ato desta noite, foi particularmente significativo neste domínio. Eu me permitiria recordar 3 momentos da perspectiva de quem está na Haia. O primeiro deles foi a adjudicação
em forma de medidas provisórias de proteção, do primeiro caso de espionagem que foi alçado a um tribunal internacional e que passou, de certa maneira, despercebido aqui em nosso país. Eu me refiro à controvérsia que opôs o Timor-Leste à Austrália e que, neste momento, tem sido cumprida a nossa medida provisória de proteção, no sentido de que os documentos detidos em Canberra por autoridades australianas têm sido guardados sob sigilo para não prejudicar ao Timor-Leste em uma arbitragem sobre os recursos do Mar do Timor pendente diante de um tribunal arbitral, também no Palácio da Paz, uma arbitragem paralela ao contencioso na Corte da Haia. O segundo momento, como alguns aqui certamente já examinaram, se deu 3 meses depois, em relação ao contencioso sobre a pesca predatória de baleias no Atlântico Sul, em que a Corte da Haia deu ganho de causa à Austrália e, como terceiro interveniente, à Nova Zelândia, na demanda que interpuseram contra o Japão. E, como consequência de nossa decisão, foi suspensa a pesca predatória de baleias no Atlântico Sul para respeitar os santuários ecológicos que ali foram criados. E o terceiro grande momento desse ano, da perspectiva de quem está na Haia, é o caso pendente, que já tive a ocasião de comentar com alguns dos meus colegas aqui de Minas Gerais, entre Croácia e Sérvia. Tivemos as audiências no mês de abril e também no mês de março e abril, e estamos na etapa final de deliberações, que deverá se estender até fevereiro, e, com isso, teremos fechado a página de alguns dos momentos mais trágicos do segundo meado do século XX, as guerras nos Balcãs, na ex-Iugoslávia. E aproveito dessa ocasião para convidá-los a estar bem atentos a esse caso, que no futuro breve será resolvido pela Corte da Haia. Em relação ao nosso continente em particular, é uma coincidência significativa que este ano se concluiu, há poucos dias, em Brasília, o processo de consultas do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, iniciado em Genebra no início deste ano, com a adoção por consenso por todos os países, todos, tanto da América Latina como do Caribe, da Declaração e Programa de Ação para a próxima década, no tratamento dos fluxos forçados de população. Foi esta a primeira vez em consultas decenais do gênero, e justamente aqui em nosso país, em que todos os estados, não só da América Latina, mas também do Caribe, incluindo Cuba, nelas participaram e adotaram por consenso as medidas necessárias para atender às necessidades mínimas ou básicas dos segmentos mais vulneráveis e indefesos da população. E conseguimos, eu fui consultor jurídico das Nações Unidas para esse exercício, e conseguimos estender a normativa do direito dos refugiados também para a proteção de vítimas potenciais do tráfico de pessoas. Um documento memorável, adotado no dia 3 de dezembro, na capital federal. Por último, devo comentar que, assim é o labor no presente domínio de proteção. Renova-se constantemente para enfrentar os novos desafios e afigura-se verdadeiramente interminável, mesmo porque os seres humanos não parecem aprender muito com os sofrimentos de gerações passadas. Têm uma perene propensidade
a extrema violência no tratamento com os demais, desde a época da Ilíada de Homero até nossos dias. Não mudou muito. Daí a necessidade de uma renovação dos esforços para novas circunstâncias, novas necessidades de proteção dos vulneráveis e indefesos. Para nos certificarmos de que temos que continuar nossos esforços e que, no entanto, há alguma esperança que permanece viva, é suficiente olharmos atentamente o mundo conturbado que nos circunda, no qual também desperta, felizmente, a consciência imbatível da necessidade de realização da justiça, nos planos tanto nacional como internacional. Gostaria, enfim, de estender meus mais sinceros agradecimentos, e estou seguro que também os da ministra Carmen Lúcia, minha amiga da Magistratura Nacional, aos integrantes da AMAGES, na pessoa de seu distinguido presidente, o desembargador Herbert Carneiro, pela gentileza desta ocasião, aqui em nossa terra natal, e da qual guardaremos a mais grata das recordações, em outras latitudes. O local é universal. O universo, para mim, e Belo Horizonte estão muito próximos um do outro. Muito me alegra poder compartilhar estes momentos aqui em Belo Horizonte, na companhia de pessoas queridas de minha convivência pessoal. Muito obrigado a todos pela fina atenção. Obrigado. Senhoras e senhores, vamos ouvir o pronunciamento do presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembargador Herbert José Almeida Carneiro. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, muito indigno presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor governador do Estado, Alberto Pinto Coelho, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro, excelentíssimos senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, professor jurista, membro da Corte da Haia, professor Antônio Augusto Cansado Trindade, meu dileto colega, desembargador Aldebert Delage, que nos brindou com uma bela oração em homenagem aos nossos agraciados, em nome de Vossas Excelências e nas pessoas de Vossas Excelências, eu quero cumprimentar a todos que integram a mesa, a todas as autoridades que integram a mesa, meus senhores e minhas senhoras. Esta noite é histórica para a magistratura mineira, de muita honra, orgulho e de alto reconhecimento a duas personalidades que fizeram e fazem história por suas ações, qualidades e dedicação à construção de um mundo melhor, mais justo, mais democrático e mais cidadão. A homenagem desta memorável noite de 2014 alcança dois magistrados que contribuem enormemente para a democracia, a cidadania, o fortalecimento do judiciário e pela defesa dos direitos humanos. Ao receber as ilustres visitas e agraciar pessoas das virtudes já realçadas
da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha e do professor e juiz da Corte da Haia, Antônio Augusto Cansado Trindade, creiam, quem fica engrandecida e honrada é a magistratura mineira, por meio de sua entidade maior e legítima, a nossa AMAGES. Além dessas qualidades e de inúmeras outras que precisamos e devemos reconhecer, há um valor particular, diria telúrico, que nos une a todos. Somos mineiros que cultuam valores de boa tradição desta generosa terra, como seriedade, compromisso e respeito ao que é republicanamente chamado público. A determinada Montes Clarense, que reforçou seus laços norte-mineiros em Espinosa, deu profundo contornos intelectuais no Colégio Sacré-Cœur de Jesus, em Belo Horizonte, consolidando sua formação na Faculdade Mineira de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais e mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A ministra Carmen Lúcia é um bom exemplo do que se pode atuar, seja na área pública ou privada, sempre em favor do interesse público. Como presidente do Tribunal Superior, onde teve trajetória singular, comandou as maiores eleições municipais da história do país, com tal zelo e eficiência que foram também as mais baratas e tiveram a apuração mais rápida da história democrática brasileira. Por outro lado, não mediu esforços nem trabalho. Foi a luta, ou como diria outro ilustre mineiro, o compositor e cantor Milton Nascimento. Foi onde o povo estava, ao percorrer quase 20 estados do país, para ouvir os juízes e conhecer a realidade de perto e expectativas do cidadão. Sempre buscou falar com o cidadão, de ele ter a iniciativa, como também investe permanentemente na melhoria da qualidade da cidadania. Foi também a primeira eleição com a ficha limpa em vigor, quando o TSE registrou aumento de 29% na demanda processual. Foram proferidas mais de 4.000 decisões e chegaram mais de 5.000 recursos. Antes da diplomação, 93% dos casos já estavam decididos. Sempre dedicada a colaborar com quem quer cumprir a lei, em sua gestão no TSE, era comum atender a juízes das mais longínquas comarcas, por telefone ou pessoalmente, a qualquer hora, mesmo fora do expediente. No Supremo Tribunal Federal, sua atuação é destacada e sempre referenciada, mercê de sua postura de magistrada dotada de equilíbrio, ponderação e profundo conhecimento jurídico. Já tivemos a honra de recebê-la em nossa casa por diversas vezes. Na última, aqui veio para, humildemente e com sabedoria, ouvir os juízes e juízas de nosso Estado, em nome do Supremo Tribunal Federal, sobre o que pensam a respeito do aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Como bons mineiros e magistrados dedicados às causas, aderimos de imediato ao movimento que tem caráter de crescimento da cidadania e de consolidação da democracia em todos os segmentos da vida nacional. A construção da cidadania, senhoras e senhores, não se dá do dia para a noite, nem se faz de maneira isolada. Bem o sabe outro ilustre mineiro, homenageado também nesta noite, o belo-horizontino Antônio Augusto Cansado Trindade, que levou Minas no coração por todo o mundo, buscando fazer dele uma nação sem fronteiras, cujos princípios são alicerçados na equidade e nos direitos humanos de cada povo e de cada um em particular. Jurista, estudioso, pesquisador e juiz internacional da Corte da Haia, o professor Cansado Trindade tem um currículo que, apesar de vasto e rico,
não traduz plenamente a importância, a excelência profissional e acadêmica e dedicação que ele representa para o direito no Brasil e no mundo, em especial o direito internacional e os direitos humanos. Sua brilhante trajetória é fruto de mais de 30 anos de dedicação à pesquisa e à docência. Consagrados em mais de 40 livros, a riqueza e alcance de sua obra ampliaram seu papel acadêmico no direito internacional, ultrapassando fronteiras. Na construção de seu pensamento jurídico e universal, sempre se pautou pelo que aprendeu em Minas, estudando, pesquisando e ensinando. E o fez em várias fontes e diferentes culturas jurídicas, mas sempre seguiu e construiu seu próprio caminho. Pesquisador e professor por vocação, ele foi além dos livros, levando com o mesmo êxito sua visão de mundo para o exercício profissional. Foi o grande prestígio internacional e a convicção geral de que era um cidadão do mundo por meio de sua obra que o levaram às cortes internacionais. Para o Brasil, contribuiu de forma decisiva para a redemocratização brasileira e o processo constituinte de 87 e 88. E foi o grande responsável pela projeção da imagem do país como respeitador e garantidor dos direitos humanos no plano internacional. Para todo mundo, teve um papel de grande destaque na construção ativa do direito internacional dos direitos humanos, nos 13 anos como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e nos últimos 6 anos por sua atuação na Corte Internacional de Justiça. Numa tarde memorável, também nos honrou em recente passagem por esta casa, onde pontificou para juízes e desembargadores mineiros magna aula sobre jurisprudência, sobre a jurisdição internacional e sua contribuição para os direitos humanos. Ministra Carmen Lúcia, professor Cansado Trindade, nossas homenagens trazem consigo o que a Magis e a magistratura mineira têm de mais honroso, digno e enaltecedor, sob o nome e o exemplo do desembargador Guido de Andrade, como já realçado. A insígnia da comenda desembargador Guido Andrade inspira equilíbrio e crença nos valores da democracia e da liberdade. A obra dos senhores é tão generosa quanto a do saudoso, querido desembargador Guido de Andrade, que superou os limites do tempo e do próprio homem e permanece vivo em nosso cotidiano como inspiração à judicatura de nosso tempo e, em especial, à vitória trajetória associativa da nossa Amagis. Ex-presidente desta casa, Guido de Andrade soube cultuar virtudes como ninguém, fazendo-se paradigma para os que defendem uma justiça altiva, independente e respeitada. Por conta de sua estatura e carreira exemplares, a condecoração ganhou expressão singular e histórica. Para nós, essa honraria é altamente significativa. É o legado de austeridade, de comedimento e de equilíbrio que marcaram a sua carreira de magistrado e que nos guiam diariamente. Além de honrosamente agraciá-los e reverenciar nosso líder, também nos orgulhamos do apreço e consideração com os quais os senhores homenageados reconhecem o valor e o papel institucional de nossa associação, a Amagis. A magistratura mineira tem demonstrado grande compreensão do seu papel social, nesse momento que buscamos promover condição de vida mais humana e justas para todos os cidadãos de Minas e do Brasil. O Judiciário, como os outros poderes e todas as outras instituições do país, precisam refletir sobre o seu papel e suas responsabilidades sociais. Não existimos por nós mesmos, temos uma razão de ser, e os destinatários finais de nossas ações são a cidadania e a democracia. Sabemos que o caminho é longo, mas o judiciário e a magistratura de nossos sonhos estão mais próximos
quando não paramos no tempo e damos o valor real ao mundo que nos cerca. Quando reafirmamos a crença nas parcerias e na construção coletiva. Condecorar pessoas tão relevantes para a construção do Estado democrático e da cidadania como os senhores tem alto significado para nós e renova as forças para continuarmos nessa caminhada institucional da AMAGES. Levem, senhores homenageados, o significado maior desta homenagem pelo reconhecimento de seus relevantes serviços prestados ao Brasil. A gratidão, a amizade e os nossos sinceros aplausos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, informamos que após o encerramento desta sessão solene será oferecido um coquetel neste mesmo salão, onde os agraciados receberão os cumprimentos. Solicitamos às autoridades da mesa de honra e homenageados que, após o encerramento, se posicionem para a foto oficial à frente da mesa e pedimos aos presentes que aguardem esse momento. A AMAGES se sente honrada com a presença de todos e gostaria de registrar esse momento solene por meio do livro de presença que está disponível na saída do salão para aqueles que ainda não assinaram. Em nome do presidente da AMAGES e de todos os membros da diretoria, agradecemos a presença de todos que vieram prestigiar esta solenidade de homenagem. Uma boa noite a todos.